Olá, estudantes! Encontramos novamente comigo, Anita Tillman, no programa Telescola. Por isso, espero que estejam dispostos para assistir desta aula até ao fim. Então, na aula de hoje, vamos aprender no módulo 8 sobre conceito geral de higiene e profiláxia. Estudantes, vamos conhecer um pouco de história. Desde os primórdios da história, o homem começou a perceber que era suscetível a contrair e a adquirir algumas doenças dos animais. De fato, a transmissibilidade natural de enfermidades dos animais às pessoas pode acontecer por contato direto ou pela ação de vetores ou condutores intermediários ou até mesmo pelo consumo de produtos de origem animal, como carne, leite, queijo, ovos e etc. A prevenção e o controle deste tipo de infecções requerem o estabelecimento de estratégias únicas e normas internacionais de forma a assegurar um nível de confiança e de segurança alimentar para o consumidor. Alunos, higiene e profiláxia são dois conceitos que se encontram interligados e relacionados com outras áreas de produção. Entende-se por higiene animal o conjunto das condições fornecidas ao animal, que podem aumentar o bem-estar de um modo geral e incrementam, consequentemente, a eficiência de produção. Conceito de estado ígido e de doença. Na atualidade em que vivemos, mesmo em Timor-Leste, não é possível a existência de uma produção animal lógica e atual sem que se adotem medidas de higiene, sanidade e profiláxia. Em produção animal, o não cumprimento destas regras causa muitos problemas e prejuízos como consequência. Temos a possibilidade de uma maior exposição dos animais a doenças, o aumento da probabilidade de transmissão de doenças ao homem. Nestas circunstâncias, os primeiros indivíduos a poderem ser afetados são os que trabalham diretamente e diariamente com os animais ou os seus produtores, bem como aqueles que trabalham com eles na transformação, ou matadouro e unidades de transformação, contraindo desta forma as doenças chamadas de zoonoses. Em seguida, e não menos importante, o consumidor em risco de ser contaminado. Em produção animal, deverá sempre reinar o princípio de que os produtos que são produzidos são produtos da máxima qualidade e com segurança para o consumo humano. Assim, o produtor terá que produzir um produto de elevado valor nutritivo com uma carga microbiana baixa ou nula e isento de agentes patogênicos, bem como de substâncias nocivas ou substâncias tóxicas, medicamentos e produtos do catabolismo dos mesmos. Desta forma, a qualidade do produto que produzimos depende em muito das condições existentes na exploração, quer ao nível das instalações, alimentação, maneio e influenciando todas as áreas da higiene e da profiláxia.
Conceitos básicos em higiene e profilaxia animal. Higiene é a ciência que nos ensina a conservar e melhorar a saúde. É a ciência que estuda os meios capazes de manter a saúde do homem e dos animais, evitando que o equilíbrio fisiológico seja alterado por falta de adaptação dos organismos aos vários estímulos mórbidos ou de doença. A higiene veterinária nasceu no final do século XIX, tendo como base o desenvolvimento da microbiologia. Atualmente, a higiene ocupa-se não da recuperação da saúde, mas sim da sua manutenção. Os objetivos da higiene são: 1. Prevenir é o grande objetivo da higiene. 2. Sempre o animal são e não doente. 3. No que se refere ao homem, o objetivo é o prolongamento da vida. 4. Em relação aos animais, estes são úteis pelas suas produções, ou carne, leite e ovos. O objetivo é elevar ao máximo o seu rendimento. E 5. Atuar sobre o enfermo ou doente unicamente para evitar ou diminuir o perigo que o mesmo constitui para a coletividade. Medidas higiênicas visam causas: 1. Biológicas, agentes infecciosos e parasitas. 2. Ambientais, temperatura, umidade e ar. 3. Alimentares. E 4. Conservar melhor a saúde. Sanidade animal. Adaptação de medidas que afetam a coletividade, preocupando-se com as causas e fontes de doenças que vêm do exterior. Saúde. Capacidade de adaptação do organismo ao desenvolvimento da vida dentro de limites considerados como fisiológicos, adaptando-se às variações do meio. Saúde animal. Conjunto de condições que determinam as características produtivas de uma população animal no momento e espaço concretos, não apenas a presença ou ausência de doença. Perfil de saúde de uma exploração. É a indicação dos valores demográficos e produtivos dessa população ou exploração. Intervém: 1. Agentes mórbidos de etiologia específica. 2. Nutrição, disponibilidade alimentar e a sua interação com as infecções e imunidade. 3. Manejo. 4. Aspectos genéticos ou animal, raça, idade, robustez, adaptabilidade, resistência às adversidades do meio ambiente ou exposição a doenças infecciosas. Cinco, existência ou não de um grau de desenvolvimento, como 1. Infraestruturas. 2. Mão de obra. 3. Acompanhamento técnico ou específico. 4. Programas de sanidade. 5. Desenvolvimento tecnológico. 6. Qualidade das rações. 7. Fármacos. 8.
produtos biológicos. 9. Disponibilidade financeira. 10. Subsídios. Como mudar o perfil de saúde? O perfil de saúde pode se modificar sempre que se altere as variáveis. 1. Agente. 2. Hospedeiro. E 3. Meio ambiente. Cada alteração pode ser o resultado de um conjunto diferente de condições predispostas. 1. Cada condição pode ser avaliada individualmente e ajustada para minimizar os problemas e aumentar a saúde. 2. Os aspectos de vetor negativo para a produção animal são contrapostos com medidas oficiais e necessárias destinadas à sua modificação para benefício social. 3. A existência e o nível de desenvolvimento desses serviços e o acesso dos produtores aos mesmos também são uma componente importante no benefício do perfil de saúde. O perfil de saúde varia com a combinação entre agente como 1. Patogenicidade. 2. Infecciosidade. 3. Viabilidade. 4. Imunidade. E 5. Transmissão. Hospedeiro como 1. Espécie. 2. Raça. 3. Sexo. E 4. Manejo. Meio ambiente como 1. Físico. 2. Biológicos. 3. Economia social. E 4. Densidade. Doença. A doença é a quebra da harmonia ou equilíbrio fisiológico devido ao aparecimento de grandes variações internas ou externas que se sobrepõem à capacidade de adaptação do animal. Quando surge a doença? Quando se estabelece uma inter-relação entre os micro-organismos e o hospedeiro e também entre micro-organismos dentro do mesmo hospedeiro ou no mesmo meio. A doença transmite-se por 1. Transmissibilidade. 2. Infecciosidade. E 3. Virulência. Fatores a considerar para o estabelecimento de uma doença. Consideramos uma doença quando surgem variações internas ou externas que se sobrepõem à capacidade de adaptação, rompendo a harmonia fisiológica e estabelecendo relações entre agentes hospedeiro-ambiente. Em doença, consideramos o ecossistema. 1. Exógeno. Meio ambiente que condiciona a receptividade dos animais e onde se estabelecem interrelações entre micro-organismos no seio de uma população. 2. Endógeno. Desenvolve-se múltiplas relações entre os hospedeiros e os micro-organismos e entre os próprios micro-organismos. Possibilidades de transmissão de micro-organismos de um animal doente a um animal são 1. Contato direto. 2. Contato indireto. 3. Através de pessoas ou tratador veterinários, técnicos visitantes. 4. Através de objetos ou vindos ou não do exterior. 5. Através de máquinas. 6. Através de animais de outras espécies ou insetos, pássaros, roedores, cães, gatos. 7. Através do alimento ou ração ou água. 8. Através das camas
ou palhas, aparas de madeira. 9. Através dos desertos. 10. Através do solo. 11. Através do ar. Vírus, organismos extremamente minúsculos, nem sequer visíveis como um microscópio. As doenças virais são difíceis de tratar, nem existem muitos medicamentos. Às vezes, os antibióticos são eficazes contra as infecções secundárias ou bacterianas e algumas doenças virais podem ser prevenidas com vacinas. Parasitas, animais minúsculos, internos ou externos, vários tipos de vermes, carachas, piolhos, pulgas, ácaros. A higiene é importante para a sua prevenção. O tratamento varia consoante o tipo de parasita. Por vezes, as doenças são provocadas por uma combinação de vários organismos nocivos. Por exemplo, a pneumonia pode ser causada por bactérias ou vírus, e em geral, é provocada simultaneamente por ambos os tipos de organismos, e por parasitas ou vermes pulmonares e vermes intestinais que se deslocaram para os pulmões. Também as condições climáticas deficientes, ou, por exemplo, uma temperatura e um manejo inadequado podem desenvolver uma parasitose. Inflamação. Sistema de defesa ou reação localizada caracterizada por 1. Edema. Acumulação de plasma ou designado por inchaço. 2. Dor. 3. Calor. E 4. Rubor. Antibiótico. Os antibióticos são medicamentos que matam ou previnem a multiplicação de bactérias. Estes medicamentos são usados para tratar infecções bacterianas em praticamente todas as regiões do corpo dos animais. Os efeitos benéficos da terapia com antibióticos podem variar de ligeiros a essenciais para a manutenção da vida do animal. É possível para as infecções bacterianas não controladas se espalhem invadindo os tecidos vizinhos ou se disseminem para outras partes do corpo através da corrente sanguínea. O uso consciente de antibióticos pode ajudar a controlar infecções que de outra maneira se poderiam tornar potencialmente letais.
Os antibióticos não podem combater infecções provocadas por vírus ou fungos, podendo, no entanto, ser usados como coadjuvantes no tratamento destas, prevenindo ou combatendo infecções bacterianas secundárias. Veneno. Veneno é uma substância sólida, líquida ou gasosa que, quando aplicada à superfície externa de um organismo ou introduzida dentro dele por qualquer via, pode destruir a vida, ou seja, causar morte. Estudantes, chegamos aqui na nossa aula de hoje. Muito obrigada pela vossa atenção e continuarmos a aprender na próxima aula com outro tópico. Bom estudo e até já! Moris lugar posna engkar serviço todanteles katana isu apinsara tosna ini amoris Averda desang bapila raya aunetos Aunia larang susah tebe banira los moris nesa dia Lorong manas kosat suli bukai mahon hoditur Wahirannya uras foisin